E agora eu vou conversar com Hélio Jove Vieira Júnior. Ele é engenheiro ambiental e nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre conexão com propósito. Mas nós vamos jogar no meio disso aí também o meio ambiente. Hélio Jove, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem? Tudo bem, Toninho. Obrigado mais uma vez por estar aqui com você. Isso, é uma honra para nós tê-lo aqui no nosso programa, sabendo que você é uma das pessoas que mais entende aí de leis ambientais aqui na região centro-oeste e talvez até no Brasil. Hélio, conexão com propósito, o que é isso? É esse momento de nós dois aqui como profissional, ajudar o agronegócio, é uma conexão que nós temos com o propósito de estar ajudando o produtor rural, no meu caso, levando o conhecimento da área técnica e também jurídica das questões ambientais e você comunicando, como sempre, levando para o produtor, para o pecuarista, para quem é do agronegócio, as informações do dia a dia. Bom, essa é uma função muito importante porque, de maneira geral, a gente tem ajudado muita gente, tem dado informações aqui importantes, como as informações que você vai ver agora. O estado de Goiás, se não me falha a memória, é considerado um dos principais estados que está, assim, legalzinho com o meio ambiente, né, Hélio? A questão é o seguinte, Toninho, em Goiás, como aconteceu no final da década de 70, novamente saiu na frente do Brasil e hoje tem a legislação ambiental mais complexa, mais ajustada, assim, certinha. Que mais ajuda o produtor a regularizar o seu licenciamento ambiental. Então, o que mais tinha de problema antigamente? Protocolava um processo, não saía. Hoje não, tem licença saindo com 12 dias, com 13 dias, com 42 dias. Então, assim, é uma legislação totalmente nova, que certamente vai ser exemplo para o Brasil também. E vários casos de processo que ficava parado por muito tempo, um exemplo, desmatamento. Está saindo desmatamento quando você requer da forma correta, isso é muito importante, requerer da forma correta, com 12 dias, com 13 dias. Nossa. Então, assim, o que mais está demorando são as exigências de fazer o projeto, que hoje a gente demora em torno de 30 a 40 dias para fazer todos os estudos necessários. Pois é, outro dia uma pessoa me ligou e falou assim, Antônio, eu preciso de uma informação. Eu tenho um pasto, eu abandonei um pouco a minha fazenda, e cresceu erva daninha, árvore e tal. E essas árvores estão hoje aí com uma média de 3 metros, 4 metros. E eu vou voltar à atividade pecuária. O que é que eu tenho que fazer? Eu posso entrar lá e cortar? Eu falei, eu acho que não. Não, não pode. Aí ele tem que analisar o seguinte, Tony, tem mais de 5 anos? Se tiver mais de 5 anos, já é cerrado. Automaticamente ele vai ter que ter uma licença de exploração florestal, que é conhecido como desmatamento. Se tivesse menos de 5 anos, ele entrava com um pedido que é uma dispensa de licença para limpeza de pastagem. Pois é, mas eu posso, falando num linguajar mais comum, a gente fala limpeza de pasto e tal, mas vamos lá, eu preciso dar uma limpada no meu pasto, dar uma roçada. Eu tenho lá arvorezinhas lá de 1,5 metro, no máximo 2 metros. Preciso pedir licença? Nesse caso, não, porque certamente elas não vão ter mais de 5 anos que aquele local não mexeu. Então, aí é uma dispensa de licença para limpeza de pastagem. Com mais de 5? Mais de 5 anos, caracteriza que o cerrado já voltou e tem que tirar uma licença de desmatamento mesmo. Bom, e é muito burocrático? O que tem que fazer isso aí? A primeira situação é regularizar o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Você tem que ter sua reserva legal, os 20%, tem que ter as APPs preservadas, automaticamente aquilo que estiver sobrando e você quiser aumentar a sua produção, até 50 hectares é de uma forma, só faz um inventário florestal, de 50 a 500 hectares, aí você tem que utilizar 5 biólogos, cada um é responsável por uma área, vai estudar mamífero pequeno, médio, grande, morcego e insetos e pássaros. Por isso que eu disse no início da exigência de demorar mais para fazer o projeto do que sair a licença depois que o protocolo. Então vamos lá, para você que está nos acompanhando agora, que às vezes não deu para entender, acima de 50 hectares... até 50 hectares, basta um engenheiro florestal ou agrônomo e você faz um inventário florestal. Tá. Exatamente. Acima de 50, aí o bicho começa a pegar. Até 500 hectares. Acima de 50 até 500. O procedimento é o mesmo.
aí você já utiliza 5 biólogos e também o engenheiro agrônomo ou florestal. E eu vou aonde? Seria, no caso, procurar uma pessoa especializada como você? No caso é o seguinte, além de procurar um profissional da área de consultoria ambiental, precisa saber também qual é o ente federativo competente para liberar, que pode ser no município, tem alguns municípios já de Goiás liberando, só que o município só libera até 50 hectares. E no estado, se o município não for descentralizado. Pois é, a gente está vendo aí uma entrada muito grande da soja em pastagem. E muito, bastante. Muito. E a gente sabe que tem muita gente, eu sou um deles, eu preservo muitas árvores nos pastos. Eu tenho muitas árvores na minha pastagem. Se amanhã eu vou alugar minha roça lá para soja, eles vão derrubar tudo. Aí funciona o seguinte, nós falamos de dispensa de pastagem, falamos de licença de desmatamento e, nesse caso, tem o corte de árvores isoladas, que pode ser até 30 árvores por hectare, desde que realmente já tenha sido pastagem. Aí é outro tipo de licença. Bom, então você viu que não é só simplesmente chegar e falar, não, pode por abaixo. Não é bem por aí a situação. A situação é diferente, tem que procurar uma pessoa altamente qualificada, especializada nessa área, para depois você não pegar uma multinha aí que deve ser meio pesada, né? Se for corte de árvores isolada, é R$300 por hectare. Se for desmatamento fora da APP e da reserva legal, é R$1.000 por hectare. Reserva legal é 5 mil e a APP pode ser de 5 mil a 50 mil. Importante, Toninho, essa questão do corte de árvores isoladas, infelizmente, a informação que eu vou passar, mas você pode cortar o piqui, você pode cortar as espécies protegidas por lei, desde que tenha a compensação ambiental. Você tem que plantar de 12 até 20 mudas e 50% delas tem que ser da espécie que você quer cortar. Tem que pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão. E mais uma vez eu afirmo o seguinte, qualquer dúvida, liga para o Hélio, bate um papo com ele, o Hélio é super conhecido. Eu tenho certeza que ele vai te orientar e você não vai ter problema, porque você pagar aí R$1.000 por hectare... É pesado. É pesado. Mas não é só isso, né, Toninho? Tem a questão também do crime, né? Do crime ambiental, que a pessoa pode responder por isso. Não é só a questão ambiental, administrativa da multa. Existe o crime ambiental de fazer sem o licenciamento ambiental. Pô, foi muito boa essa conversa nossa. Eu gostaria que você viesse mais vezes aqui para a gente trocar mais figurinha, porque eu tenho certeza absoluta que tem muita gente aí que está querendo passar sua propriedade de pecuária para soja e vai ter que cair nisso aí. E não é feito de qualquer jeito, não é feito na galega, não. Na galega você vai dançar. E em cima desse assunto, Tony, para a gente concluir sobre a atividade de pecuária ou agricultura, a partir do dia 3 de setembro de 2023, toda propriedade rural acima de 4 modos fiscais vai ter que ter a licença ambiental, ou de pecuária extensiva ou de agricultura de sequeiro. Atividades que eram dispensa, que a nova lei de licenciamento ambiental agora exige esse licenciamento. Então se prepare que vem mais um documento aí para fazer parte do seu conjunto de documentos de uma propriedade rural. Hélio, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu gosto demais desse tipo de conversa e até a próxima. Eu que agradeço, Toninho, estar aí sempre à disposição para voltar ao nosso tema, que é conexão com propósito e ajudar o negócio. É isso mesmo. Muito bom. Obrigado, Hélio. Valeu.